Queridos, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um momento onde nós podemos então entrar na sua presença. Eu quero compartilhar em mais um dia, em mais um momento, em mais uma oportunidade que Deus nos deu para compartilhar com vocês uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. O nosso tema de hoje diz assim: está consumado. Tetelestai, está consumado. Em nome de Jesus, abra o seu coração para Deus. Creia que o Senhor vai falar consigo, que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Abra o seu coração para aquilo que você vai ouvir agora. Em nome de Jesus. Creia que o Senhor tem algo para falar consigo neste dia. Creia que o Senhor vai falar consigo neste momento. Em nome de Jesus. Então, o texto que nós vamos ler agora vai nos mostrar então os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Os últimos momentos então do ministério de Jesus antes da ressurreição. A Bíblia nos fala então que Jesus ele foi sentenciado à morte no madeiro. Mas a Bíblia nos fala que antes disso Jesus então ele foi extremamente abusado, extremamente ridicularizado pelos guardas romanos. A Bíblia nos fala então que Jesus ele foi açoitado. A Bíblia nos fala que Jesus foi chicoteado. A Bíblia nos fala então que puseram sobre Jesus então uma coroa de espinhos na sua cabeça. A Bíblia nos fala então que puseram sobre Jesus uma cruz, um madeiro sobre as suas costas e o fizeram então caminhar essa cruz, esse madeiro para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E então foi lá que precisamente o crucificaram com aquela cruz, com aquele madeiro que ele havia carregado com tanta dificuldade. A Bíblia nos fala então que Jesus então cravaram então os pregos nos pulsos e nos pés de Jesus e levantaram então Jesus crucificado. Jesus então já ligado àquela cruz, àquele madeiro com os seus pulsos, com os seus pés, levantaram então Jesus e puseram então Jesus crucificado ao lado de dois malfeitores, de dois ladrões, segundo a Bíblia. Então Jesus estava vivendo as suas últimas horas antes da ressurreição. Agora então nós vamos poder entender o texto que nós vamos ler agora, que vai nos mostrar então os últimos momentos, as últimas palavras de Jesus. Abra comigo, você que pode, Evangelho de João, no capítulo 19, vamos ler então do versículo 28 até o 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. A palavra de Deus então nos diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Estava então ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e colocaram numa vara de sopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Oremos. Querido Deus, na Tua presença nós nos encontramos, Senhor. Nós necessitamos urgentemente da Tua graça, nós necessitamos urgentemente da Tua palavra, Senhor. Nós carecemos do Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade, Senhor. Por isso agora, sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Pai, arranca aquilo que não é Teu. Toma, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos cativos da Tua vontade, da Tua presença, Pai. Joga por terra todo o engano, toda a cegueira espiritual. Abre os nossos olhos e fala conosco. Que a Tua verdade nos liberte, que a Tua palavra venha nos constranger, que a Tua palavra venha nos edificar, consolar e nos levar para mais perto do Senhor, à fé, à salvação, a uma comunhão, a uma intimidade. Que esta palavra, Senhor, ela venha produzir frutos em nossa vida, em nosso ministério e em nosso dia a dia, Senhor. Pai, que esta palavra nos leve para mais perto, que esta palavra Senhor, nos leve, Senhor, a amar mais, a desejar mais, a querer mais, a buscar mais a Tua presença. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Então, para nós entendermos este ato de Jesus ao padecer na cruz, nós precisamos então primeiramente fazer uma pergunta. Por que é que então Jesus teve que morrer na cruz? Qual então a razão de Jesus, de Cristo, passar por tudo isto? Se sacrificando, dando então a sua própria vida na cruz, se sacrificando. Qual então o propósito de Deus enviar Jesus? De Deus enviar o seu único filho para se sacrificar naquela cruz? Qual o propósito? O Evangelho, as boas novas, é precisamente então, precisamos entender que é precisamente um ato de amor incondicional de Deus pelo homem, de Deus pelo pecador, enviando então, entregando, sacrificando aquilo que ele tinha de mais valioso, aquilo que ele tinha de mais precioso, sacrificando então o Filho Jesus, em troca ou em resgate do homem, do pecador. A Bíblia então ela nos fala que o pecado, ele mudou completamente tudo. A Bíblia nos fala então no início, na palavra de Deus, em Gênesis. A Bíblia nos fala então que no início o homem era perfeito. Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem então era perfeito. O homem então estava reinando sobre o Éden. O homem então era sem falhas. O homem então era fiel a Deus. O homem então era obediente a Deus. A Bíblia nos fala que tudo ia bem, que tudo corria bem. Até um dia que o homem resolveu desobedecer a Deus. Até o dia que o homem pecou. E a Bíblia nos fala que Deus tinha estabelecido que se o homem pecasse, se o homem então o fizesse, se o homem então transgredisse, as consequências iriam ser graves. A morte então iria vir. A maldição iria vir. O homem então iria perder o direito de estar no jardim do Éden. O homem então iria perder o direito de estar na presença de Deus. O homem iria perder o direito de ter comunhão com Deus. Então, a Bíblia nos fala que o pecado afastou claramente Deus do homem, porque Deus é santo, porque Deus é sem falhas. A Bíblia nos fala então que Deus odeia o pecado. Deus abomina completamente o pecado. Então a Bíblia nos fala que o homem pecou e as consequências trágicas vieram. A Bíblia nos fala então que o homem agora perdeu o direito de ter acesso à presença de Deus. O homem então agora perdeu o direito de andar com Deus. A morte veio. Porque a morte veio pela ausência de Deus na vida do homem, na vida do pecador. E a ausência de Deus leva então o homem, o pecador, à morte, à condenação e ao inferno. Reparem então que Deus é justo. E o homem, depois de um pecado nascer, se tornou injusto. Reparem então que Deus é santo. E o homem, depois do pecado nascer, se tornou pecador. Reparem então que Deus é sem falhas. E o homem, depois do pecado nascer, se tornou cheio de erros e falhas. Reparem que Deus é bom. E o homem, depois do pecado nascer, se tornou mau, se tornou corrupto. Reparem então que desde o início Deus continua a ser o mesmo. Deus não mudou, mas o homem mudou porque pecou e a consequência veio. Então, o pecado na vida do homem mudou completamente tudo. O pecado mudou completamente tudo. A Bíblia nos fala então que não havia mais comunhão agora entre Deus e o homem, porque o homem, enquanto obedeceu a Deus, era luz. E a Bíblia nos fala que a luz, que Deus é luz, então a luz tem comunhão com luz. Porém, vindo o pecado, quando o homem desobedeceu a Deus, então quando o homem peca, o homem então estava em luz. Quando o homem peca, ele virou trevas, ele ficou então em trevas. E Deus, sendo luz, não tem comunhão com as trevas, assim como as trevas não têm comunhão com a luz. Reparem agora, as trevas é a ausência da luz, não é verdade? E as trevas é a ausência da luz, e a luz a ausência das trevas. Só que a Bíblia fala que no início não existia morte. Até porque foi o pecado que trouxe a morte. A Bíblia nos fala, Paulo declarando, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele trouxe a morte, mas também trouxe a consequência. O pecado trouxe a morte, mas também a consequência mudou o rumo do nosso destino na eternidade. Porque Deus criou o homem e o homem é eterno. Mas por causa do pecado, por causa da consequência do pecado, então a eternidade agora mudou para o homem. O homem então estava eternamente
na presença de Deus, eternamente no Éden, mas por causa do pecado, o homem agora então mudou o rumo do seu destino na eternidade. Talvez se o pecado não surgisse, nós viveríamos então como homens, viveríamos eternamente no jardim do Éden, sem morte. Mas quando o pecado veio, ele não trouxe somente a morte, como Deus também estabeleceu agora o castigo dessa desobediência, o inferno. A ida do homem para o inferno, sendo condenado e separado de Deus para todo sempre, para toda a eternidade. E olha então que o inferno é mais terrível do que nós imaginamos. O mundo, as pessoas lá fora, elas abusam, elas zombam do inferno, dizendo que querem ir para o inferno porque o inferno é mais quente, mas se elas soubessem o que era o inferno, nós precisamos entender o que é o inferno. O inferno é mais terrível do que nós imaginamos. A Bíblia fala que o inferno é trevas, é a ausência de luz. A Bíblia nos fala que no inferno não há portas, não há entradas, não há saídas. Você vai querer sair do inferno e não vai haver porta. Você vai querer sair do inferno e não vai ter saída. Você vai procurar uma luz e não há luz. Você vai procurar uma luz ao fundo do túnel e não vai haver essa luz ao fundo do túnel. A Bíblia fala que o inferno é densas trevas, onde o fogo não se apaga, o verme não morre e a ferida não cicatriza. A Bíblia fala que não há água no inferno, não há comida no inferno, mas é tormento atrás de tormento, tormento atrás de tormento, onde o homem será atormentado para todo sempre, onde a ira de Deus será despejada sobre todos os pecadores. E eu preciso lhe dizer algo. Este inferno que eu estou falando, este inferno que a Bíblia fala, é para onde todos nós estamos indo agora. A sentença é inferno, é condenação. Pecamos, desobedecemos a Deus, ofendemos a santidade de Deus, então nós temos que pagar. Há uma dívida entre nós e Deus, então nós temos que arcar com as consequências. Este é o castigo. A justiça de Deus plantamos pecado, então nós vamos colher morte. Somos merecedores do inferno, somos merecedores do castigo, da sentença, da ira de Deus, do juízo de Deus. Todos nós merecemos isto. Todos nós merecemos isto. Do pior homem ao melhor homem, do mais pecador ao menos pecador. Todos, sem exceção, estão debaixo desta condenação. Reparem, o melhor exemplo é este. Preste muita atenção em nome de Jesus. Você está preso. Você está preso. E a consequência dessa prisão é a sua morte. E você então foi ao tribunal. E o juiz então agora ele decretou que você é culpado. E por essa culpa, o juiz então ele decretou que você tem que morrer, que você vai morrer. A morte então será de cadeira elétrica. Está sentenciado. Resta-lhe então agora alguns minutos de vida, apenas. Só falta então ser consumado, ser executado. Alguém então carregar no botão e a cadeira então eletrocutar. E você vai morrer. Esta é a sua situação. Esta é a minha situação. Esta é a nossa situação nesta vida, neste momento. Não há agora mais esperança. Este é o nosso castigo. Nós estamos sentados naquela cadeira, condenados. Este é o nosso castigo. Nós vamos agora morrer. Nós estamos a breves minutos da morte. A morte está vindo. A morte está vindo para si. A morte está vindo para mim. A morte está vindo para cada um de nós. E passa então 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos. A morte agora está vindo. Você está a 1 minuto da morte. Você está sentado na cadeira, à espera de morrer, à espera de ser executado, à espera de ser consumada a sua morte. Você está a 1 minuto da morte, sentado naquela cadeira elétrica. E nesse preciso minuto, e nesse preciso último momento da sua vida, você já não tem mais esperança, já não há mais saída. Você já está condenado, sentenciado, só falta ser executado e consumado. Você está simplesmente a 1 minuto. A 1 minuto da morte. A morte está vindo. Você então, nesse preciso minuto,
Você está a 1 minuto da morte. E nesse preciso minuto, um homem aparece do nada. Um homem aparece não sei de onde. E aquele homem começa gritando com uma voz alta, dizendo: eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma grande novidade. Eu tenho algo muito importante para falar. E você então... nós vamos perguntar: o que é? Diz rápido, nós estamos prestes a morrer, nós estamos a 1 minuto, a segundos de morrer. E esse homem então ele diz: alguém deu a vida por ti. Alguém pagou a tua dívida. Alguém pagou o preço da tua liberdade. Tu já não precisas morrer. Você já não precisa morrer. Tu já não vais morrer. Sai dessa cadeira. Tu estás livre. Tu és livre. Vai embora. Sai. Não havia mais solução. Não havia mais esperança. Você estava a 1 minuto da morte. Eu estava a 1 minuto da morte. E aparece um homem dizendo que eu agora estou livre, que você agora está livre, que alguém pagou o preço, que alguém pagou o preço da nossa liberdade. A pergunta é: o que você vai fazer depois disso? Depois de se levantar e sair daquele tribunal, sair daquela cadeira, sabendo então que você agora foi poupado imerecidamente, sabendo que alguém pagou o preço da sua liberdade, da sua salvação. Eu pergunto: o que é que você iria fazer depois? O que você iria fazer depois de saber que alguém pagou o preço? Que alguém pagou o preço da sua liberdade, lhe dando então uma oportunidade de viver, de olhar para o céu, de poder ter comunhão com o seu pai, de poder ter comunhão com a sua mulher, de poder ter comunhão com os seus filhos, sabendo que alguém pagou a sua liberdade. Alguém pagou a sua salvação imerecidamente. Eu tenho a certeza que você e eu não iríamos ficar indiferentes. Eu tenho a certeza que você ficaria completamente quebrantado, completamente rendido, completamente grato. E a primeira coisa que você iria fazer é procurar essa pessoa, é falar então com essa pessoa que vem até si falar dessa novidade, dessa mensagem, para que lhe dissesse onde está aquele que o salvou, onde está aquele que o poupou, onde está então aquele que lhe deu a oportunidade de viver, onde está aquele que lhe deu a oportunidade de estar vivo. Você então iria procurar esse homem, você iria se prostrar, se humilhar, declarar a sua vida, se entregar por completo, se render completamente a esse homem. Este homem que fez tudo isto, ele se chama Jesus Cristo. Como eu posso não viver para Ele depois daquilo que Ele fez por mim? Este homem que fez tudo isso, que pagou a minha liberdade, se chama Jesus Cristo. Como eu posso não viver mais? Como eu posso não viver para Ele depois do que Ele fez por mim? Tetelestai, que significa foi consumado, está liquidado, está pago. A minha dívida, o meu pecado, a minha condenação, o meu castigo, a minha morte, Ele levou sobre si. Ele pagou por isso na cruz. Ele liquidou a minha antiga dívida. Ela foi consumada na cruz através do seu sangue. Jesus então, Ele foi a troca, a moeda, a minha dívida impagável que eu não podia pagar, nem consumar, a qual me levava à morte, a qual me levava à condenação, a qual me levava ao inferno, à separação eterna com Deus, com o meu Criador. Jesus agora levou, Jesus então agora pagou, Jesus agora liquidou, e Jesus então é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E por isso então, através deste ato de amor, eu posso ser perdoado, eu posso ser reconciliado, eu posso ser poupado, eu posso ser selado, regenerado e salvo. Aleluia, glória a Deus, porque o mérito foi de Jesus, porque Ele conquistou a minha salvação na cruz para me salvar e me dar vida em abundância, vida eterna, me reconciliando agora novamente com Deus, fazendo-me então luz novamente, me poupando do inferno e me dando então uma eternidade na presença e no reino de Deus. O texto que nós iniciamos, Evangelho de João capítulo 19, versículo 30, nos mostra então Jesus crucificado, Jesus então padecendo, nos mostra então os últimos momentos, os últimos segundos da vida de Jesus.
A Bíblia nos fala que Jesus tomou o vinagre e as suas últimas palavras foi: está consumado, tetelestai, e inclinando a cabeça ele entregou o seu espírito, declarando: está consumado. Por isso nós podemos então nos alegrar, porque Ele quitou toda a nossa dívida para com Deus, usando esta palavra: tetelestai, isto é, está tudo pago. Isso quer dizer que Cristo expiou os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes, e se porventura nós pecarmos, também os nossos pecados futuros. Porque quando Jesus usa então este termo, está tudo pago, tetelestai, ele estava declarando, ele estava declarando para Satanás, ele estava declarando para o mundo, se referindo a nós homens, nós pecadores, dizendo: os pecados deles foram expiados, o preço deles, da liberdade deles foi pago, consumado está, eles estão livres. Naquela cruz, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício completo, o sacrifício absoluto e suficiente. Será que você pode declarar isso? Tetelestai, ele pagou a minha dívida, ela foi consumada. Será que você crê nisso? Será que você crê nisto? Ele levou então o pecado do madeiro, a justiça e o mérito de Cristo já está sobre todo aquele que crê. Você crê? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que este texto está nos dizendo? O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Ele diz: portanto, não há mais nenhuma condenação. Mas a pergunta é: para quem não há mais nenhuma condenação? Quem então ele está se referindo? Quem o texto está se referindo? Paulo então está falando somente para os que creem, para todos aqueles que creem, porque esses são os que passam da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para a salvação, os quais então aceitam o sacrifício de Jesus, como aquele homem que estava na cadeira elétrica, a um minuto da morte, e houve então que alguém pagou pela liberdade dele, que alguém deu a oportunidade de viver. Esse homem, depois de ouvir aquilo, ele sai daquele tribunal e a primeira coisa que ele vai fazer é correr para ir ter com esse Salvador, para ir ter com esse libertador, e isso então significa crer. Faz então o homem correr para Jesus, faz o homem então ir a Jesus, faz o homem ser grato e começar então a viver para Jesus intensamente, se entregando por completo, de corpo e alma para Jesus, porque o único que morreu e deu a sua vida por ele foi Jesus e mais ninguém. Então a partir daquele momento a vida daquele homem nunca mais é a mesma, porque agora aquele homem foi salvo e se tornou seguidor e discípulo de Jesus. Repare, Romanos capítulo 8 versículo 5, Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Talvez você diga: irmão Fábio, ninguém me ama. Olha aqui a prova de amor. Mas Deus ama, mas Deus prova o seu amor para consigo em que Deus envia Cristo para morrer por si, sendo ainda pecador. Olha a prova de amor, olha a prova de amor, olha a prova de amor de Deus por si, olha o amor de Deus por si. Mas Deus prova o seu amor para consigo, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Está consumado, foi consumado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem para Jesus. Foi este o propósito da vinda de Cristo, o qual viveu uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, cumprindo toda a lei, para que o mérito desse cumprimento da lei naquela cruz fosse lançada sobre si e sobre mim, sobre nós, os que vão crer nele, para que nós que cremos nele nos tornássemos então justos e merecidamente, justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção, através do sacrifício que há no seu nome. Glória a Deus, porque este é o evangelho que nos é oferecido de graça.
Esta é a mensagem mais poderosa deste mundo. Se você não se comover, se entusiasmar com ela, então você precisa rever o seu conceito de fé e salvação. Não há tema, não há mais mensagem mais gloriosa, mais linda, mais perfeita, mais extraordinária que a mensagem do Evangelho. Será então que você consegue entender o amor de Deus por si através desta mensagem, através deste Evangelho? Será que você consegue ver, entender a graça de Deus através desta mensagem, através do Santo Evangelho? Será que você consegue ver a genuidade, a humildade de Jesus que fez tudo isso para lhe salvar, para beneficiar a você, pecador, para beneficiar a mim, pecador, mostrando então o seu amor e a sua misericórdia através da cruz, por nós, pecadores, por nós, miseráveis, por nós, pó em cinza. Isto é o Evangelho. O Evangelho não é casas, não é carros, não é bens materiais, não é luxo, não é sonhos, não. O Evangelho é Jesus dando a sua vida por nós, pecadores, para nos salvar, para nos poupar. Por isso é sobre a cruz que temos que falar a todo tempo, porque a cruz, porque é a mensagem principal. Nós não podemos diminuir o Evangelho, nós não podemos diminuir o Evangelho, nós não podemos diminuir, rejeitar, negar. Quando nós pregamos prosperidade, quando nós pregamos bênçãos, nós estamos rejeitando, cuspindo da cruz. Nós estamos cuspindo e negando os sacrifícios de luz. O Evangelho não é comércio. O Evangelho não é comércio. O Evangelho é sacrifício. O Evangelho é morte, é cruz. O Evangelho é renúncia. O Evangelho, a mensagem é a cruz. É Jesus morrendo. É o próprio Deus dando a sua própria vida para salvar pecadores. Esta é a mensagem principal. É esta mensagem que nós temos que ouvir. É esta mensagem que tem que ser pregada, para que Cristo seja gerado em nossos corações, para que a salvação seja gerada no seu coração e no meu coração, para que Cristo seja gerado em nós, para que os frutos venham. Talvez você que esteja me ouvindo não seja convertido, porque talvez a sua vida, as suas obras, os seus frutos, as suas ações não evidenciem então um encontro genuíno, uma conversão genuína dada então ao seu estilo de vida. Eu quero lhe encorajar a se arrepender hoje, a crer nesta mensagem de hoje, a crer no Evangelho, a se arrepender dos seus maus caminhos, a vomitar os seus pecados, a confessar os seus pecados hoje, Jesus, porque Jesus está aí de braços abertos, pronto a perdoar e a salvar você. Há perdão para si, meu irmão. Há perdão para si, meu irmão. Talvez você diga, mas os meus pecados são tantos, Fábio. Por isso mesmo, há poder no sangue de Cristo. O sangue de Cristo, meu irmão, minha irmã, foi derramado para perdoar pecadores, para perdoar você. Creia nisso. Eu lhe convido hoje a tomar uma posição, uma atitude de fé. Hoje você pode ser salvo. Hoje você pode ser salvo se você crer nisto tudo, nesta mensagem. Talvez você diga, Fábio, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu lhe vou dizer assim como Pedro. Em Atos 2, a Bíblia nos fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, prega então o primeiro sermão. Aleluia! E a Bíblia nos fala que aqueles homens foram persuadidos. As palavras de Pedro constrangeram o povo. As palavras de Pedro envergonharam o povo. As palavras de Pedro constrangeram, convenceram aqueles homens, mostraram então o pecado que eles tinham. A mensagem da cruz constrangeu eles, convenceu eles completamente. Aqueles homens se sentiram pecadores, aqueles homens se sentiram miseráveis, aqueles homens se sentiram falhos e pecadores. O pecado deles veio à luz e aqueles homens foram tão impactados com as palavras que disseram, mas o que nós faremos? O que nós precisamos fazer? Nos dizem. E a Bíblia nos fala que Pedro diz, homens, se arrependam para que os vossos pecados sejam cancelados e venham sobre vós tempos de refrigério. Isso é o que eu digo para você. Se arrependa para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha sobre vós tempo de refrigério. Esta mensagem, ela alcança, ela redime qualquer assassino, qualquer ladrão, qualquer adulto, qualquer pecador, qualquer bêbado ou drogado, qualquer prostituta. Qualquer ser humano que vier a Cristo com o coração contrito, com o coração sincero, em arrependimento e fé, dizendo, Pai, perdoa os meus pecados, eu creio nesta mensagem, eu creio no Teu Filho, eu creio naquilo que o Senhor fez por mim. Se você for a Ele em arrependimento e fé, Ele não vai negar você, Ele não vai rejeitar você, pelo contrário, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai salvar você, porque Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar ou julgar, mas Ele veio para salvar. Se você fizer isto hoje, agora, neste preciso momento, você
você não vai sair, você não vai ser mais a mesma pessoa. Se você crer nisto, neste preciso momento, você não vai ser mais a mesma pessoa, mas você sairá justificado, perdoado, reconciliado e salvo. Sairá então uma nova pessoa. É só você receber esta mensagem, é só você absorver esta mensagem com todo o seu ser, tomar posse, receber o sacrifício de Jesus, receber então pela fé, receber este presente, esta dádiva que é dom de Deus. Ele pode salvar qualquer um, qualquer homem, qualquer pecador. Por isso vai ele em arrependimento e fé e seja alcançado por Cristo e seja salvo em nome de Jesus. Esta é a mensagem, esta é a palavra que eu tinha para vocês. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele fala, que o Espírito Santo ele venha fazer a obra, que o Senhor venha salvar esse homem, que o Senhor possa salvar esse homem, essa mulher, que o Senhor venha se manifestar, se revelar e que esta palavra tenha impacto, que esta palavra produza frutos, Senhor, em nome de Jesus, em cada coração, em cada vida, em cada pessoa que está ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém.